Eles viraram o rosto quando ela caiu no meio da rua. Não foi uma queda espetacular. Não houve grito, nem sangue, nem alguém correndo em sua direção. Foi o tipo de queda comum, quase discreta, daquelas que acontecem quando o corpo já vinha pedindo socorro havia tempo demais. Os joelhos cederam, a sacola escapou da mão, frutas rolaram devagar pelo asfalto quente, parando perto dos pés apressados de quem não pretendia parar. As pessoas estavam ali, muitas. O suficiente para que alguém tivesse visto, o suficiente para que alguém pudesse ter feito algo, mas não fizeram. Passaram por ela como quem desvia de um buraco. Um homem diminuiu o passo por um segundo, avaliou a cena com rapidez, calculou o atraso que aquilo poderia causar e seguiu. Uma mulher puxou a criança pelo braço num gesto automático de proteção, não da criança, mas da própria rotina. Um motorista buzinou, irritado, porque o trânsito precisou reduzir por alguns instantes. Em menos de um minuto, o mundo decidiu que aquilo não era problema dele. Ela tentou se levantar. O braço falhou. Tentou de novo. O joelho tremia. O calor do chão subia pelo rosto, misturado à vergonha. Alguém suspirou alto demais, como quem pensa que aquilo estava demorando mais do que deveria. E foi nesse instante, enquanto o rosto dela ardia encostado no chão e ninguém se aproximava, que algo invisível permaneceu imóvel. Enquanto todos viravam o rosto, Deus estava olhando. Não interferiu, não a levantou, não constrangeu ninguém a parar. Apenas olhou. Se você costuma ouvir histórias enquanto faz outra coisa, talvez este seja o momento de prestar atenção. O que vem agora não é rápido, não é leve e não termina do jeito que a maioria espera. Se essa história fizer sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Não como um hábito automático, mas como um compromisso silencioso de continuar ouvindo verdades que nem sempre são confortáveis. O nome dela era Helena. Não que isso importasse para quem passava. Nomes só importam quando alguém decide enxergar. Helena tinha 36 anos, mas carregava no corpo um cansaço que não combinava com a idade. Um cansaço antigo, acumulado, aprendido cedo demais. Levantou sozinha, recolheu as frutas amassadas, ignorou os olhares impacientes e seguiu andando. Mancava um pouco. O tornozelo doía. O orgulho doía mais. Helena trabalhava desde os 16 anos. Nunca parou. Nunca pôde parar. Saiu de casa cedo, não por escolha, mas por necessidade. A mãe adoecera. O pai se perdeu dentro da própria incapacidade e alguém precisava sustentar o que estava desmoronando. Coube a ela. Pagou contas, fez compras, levou a mãe a consultas, aprendeu cedo que responsabilidade não pede licença. Ela apenas chega e fica. Quando a mãe morreu, Helena já era adulta no papel. Por dentro, ainda esperava que alguém, em algum momento, dissesse que agora era a vez dela ser cuidada. Esse momento nunca veio. O pai não brigava, não gritava, não implorava ajuda, apenas se ausentava. Estava ali e não estava. Helena ficou. Ficou porque alguém precisava ficar. E ficou tanto tempo que, quando saiu, já não sabia mais quem era sem a função de sustentar algo. O trabalho nunca foi cruel de forma explícita, foi cruel de forma eficiente. Turnos estendidos, funções acumuladas, responsabilidades sem reconhecimento. Helena era boa demais para ser promovida e invisível demais para ser protegida. Quando errava, era lembrada. Quando acertava, era apenas o esperado. Com o tempo, aprendeu a não criar expectativas. Expectativas machucam quando não encontram resposta. O dia da queda não foi o pior da vida dela. Foi apenas o dia em que o que vinha acontecendo por dentro se tornou visível. O corpo avisava havia meses. Dores constantes, fadiga, noites mal dormidas. Helena ignorava. Quem cresce aprendendo que parar é perigoso aprende também a tratar sinais como fraqueza, até que o corpo, cansado de pedir,
exige. Depois disso, as quedas continuaram. Nem sempre físicas. Erros pequenos, esquecimentos, lapsos. O mesmo ambiente que se beneficiou da dedicação dela passou a demonstrar impaciência. Comentários surgiram, olhares atravessados. Ninguém perguntava se ela estava bem. Queriam saber apenas se ainda dava conta. Quando precisou se afastar por recomendação médica, o silêncio foi imediato. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. O cargo foi redistribuído em menos de uma semana. Helena entendeu. Ali, algo que sempre soube, mas evitava encarar. Ela era útil, não necessária. O afastamento trouxe tempo. E tempo, sem amparo, vira inimigo. Sozinha no apartamento pequeno, Helena enfrentou pensamentos que sempre manteve ocupados demais para ouvir. Onde foi que eu errei? Não havia resposta, apenas cansaço. E a sensação de ter sido esquecida enquanto ainda existia. As economias diminuíam. O auxílio não cobria tudo. As noites ficaram longas demais. A cidade seguia vivendo, indiferente, como se a queda dela nunca tivesse acontecido. Ela tentou pedir ajuda, com cuidado, sem drama. As respostas vieram prontas demais. Vai passar. Você sempre foi forte. Frases que aliviam quem diz e abandonam quem escuta. A demissão veio por e-mail, um texto educado, protocolar, agradecendo pelos serviços prestados. Helena leu sentada na cama. Não chorou na hora. Chorou depois, quando percebeu que agora nem o título que justificava sua existência para os outros existia mais. A queda se aprofundou. Vendeu objetos. Primeiro, os dispensáveis. Depois, os necessários. O apartamento ficou vazio. Não apenas de coisas, mas de sentido. A fé foi se tornando distante. Não por revolta, por exaustão. Orar parecia estranho quando tudo o que vinha depois era mais silêncio. Ainda assim, em alguns momentos, havia a estranha sensação de que alguém via, mesmo sem intervir. O ponto irreversível veio numa manhã comum. Helena acordou, tentou se levantar e o corpo não respondeu. Caiu ao lado da cama. O celular estava fora de alcance. Ficou ali, no chão frio, sem saber por quanto tempo. O pensamento que veio não foi medo, foi resignação. Talvez seja assim que termina. O socorro veio tarde o suficiente para não ser heróico. Diagnósticos frios, palavras técnicas. O corpo havia ultrapassado limites por tempo demais. O preço seria cobrado. A recuperação foi lenta, solitária, sem plateia. Cada avanço era silencioso, cada retrocesso também. O mundo não estava interessado. A dor não a tornou melhor. Tornou-a lúcida. Helena parou de esperar reconhecimento. Parou de esperar justiça imediata. Parou de esperar ser salva. Isso não a fez amarga. Fez firme. Anos depois, reconstruiu a vida discretamente. Trabalhou menos. Ganhou menos. Viveu melhor. Algumas pessoas do passado reapareceram, pediram desculpas vagas. Helena ouviu, não acolheu por completo. A reconciliação, quando existiu, foi parcial, tardia, sem ilusões. Deus nunca apareceu em forma de milagre. Nunca virou a história de uma vez. Nunca devolveu o que foi perdido, mas nunca deixou de olhar. A presença não foi conforto, foi testemunha. Essa história não ensina que tudo vai dar certo. Ensina que nem tudo precisa dar certo para fazer sentido. Ensina que, quando todos viram o rosto, alguém ainda vê. Se essa história te atravessou, escreva nos comentários o que mais te marcou. Curta e compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo um silêncio parecido. Às vezes, ser visto já é o começo de não cair sozinho.